News TV. Minha gente, hoje não tem muita coisa para conversar não, porque um assunto se impõe aí, o noticiário político, o noticiário econômico, né, as discussões gerais e tal. Afinal de contas, aquele processo que o PSDB, de Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, moveu contra a chapa Dilma Temer no iniciozinho de 2014, melhor, logo no iniciozinho de 2015, logo depois da promulgação da vitória de Dilma Rousseff como vitoriosa, né, na eleição presidencial com a chapa Dilma Temer, o PSDB foi lá, questionou a lisura da campanha do PT-PMDB, entrou com um processo no TSE dizendo, olha, tem que caçar essa chapa por improbidade, por abuso de poder econômico, pelo diabo a quatro. Fez lá um arrazoado de delações e iniciou esse processo que é exatamente igual a centenas de outros processos ou milhares de outros processos que resultam de disputas eleitorais movidos pelos derrotados. Então lá questionam o resultado, especialmente quando o resultado tem uma diferença pequena, como foi o caso de votos, questionam o resultado ou questionam a lisura da apuração ou a lisura da chapa ou questões técnicas da campanha e tal, e iniciam um procedimento junto à Justiça Eleitoral que normalmente não dá em absolutamente nada. Se você pegar de cada 100 mil processos desse tipo movidos no mundo por grupos políticos que perderam eleições, em 99.999,9 não acontece nada. Blá, 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 acabam arquivando, não só porque às vezes não tem mesmo fundamento, mas principalmente porque os fatos políticos se impõem ao jogo, mesmo ao jogo legal, ao jogo jurídico, né? A formalidade dos julgamentos da Justiça Eleitoral. Você tem uma vontade popular majoritária que eventualmente expressa de fato o sentimento da maioria dos eleitores e aquilo se impõe como fato histórico, né? A choradeira acaba sendo típica dos derrotados e fica por isso mesmo. É muito mais para marcar território, muito mais para dizer, olha, eu protestei, eu fiz a coisa, é muito mais para dar discurso ao autor do processo do que propriamente para dar esperanças a ele. Ele próprio não tem essa esperança de que as instituições, os tribunais eleitorais alterem o resultado de uma eleição, caçando os vitoriosos. Isso é muito raro de acontecer, mas é muito raro de acontecer em circunstâncias normais. Como nada no Brasil tem andado normalmente no campo político, este processo acabou crescendo no TSE no Brasil e está no que está. Chegou ao que chegou. O dia de hoje, definitivamente, o relator desse processo, que começou lá atrás, vai apresentar o seu voto pede a cassação da chapa Dilma Temer, ou punição à chapa Dilma Temer. Não se sabe exatamente se há graduação no voto do relator, diferenciando a punição aplicada à cabeça de chapa Dilma Rousseff e ao Temer, seu vice. Não se sabe se o Herman Benjamin, o relator, apresentará o mesmíssimo tipo de voto para ambos pelo mesmo crime, ou se diferenciará a análise, ainda que pedindo punição para a chapa, mas classificando a conduta de Temer e Dilma em níveis, em patamares diferentes. Hoje ele apresenta o seu voto e começa, portanto, formalmente o julgamento. Isto se as defesas de Dilma e de Temer, especialmente a de Dilma, não forem acolhidas na sua solicitação de prorrogar por mais 5 dias o início desse julgamento. Supondo que sejam vitoriosas essas solicitações, isso mostra um pouco a falta de argumento ou a falta de roteiro das próprias defesas ou de algum argumento novo, pelo menos, porque esse adiamento é de 5 dias. Vocês imaginem fazer um carnaval desse por causa de mais 5 dias para começar o julgamento, em tese não altera nada, não muda nada e muito provavelmente não acrescentará nada nem a uma defesa nem a outra. A segunda hipótese para que a coisa não comece hoje efetivamente, e aí com uma projeção de retomada
imprecisa, não se sabe quando, um ministro ou mais de um ministro do mesmo Tribunal Superior Eleitoral pedirem vistas do processo. E aí esse ministro tem essa prerrogativa, o tribunal tem que conceder o pedido de vista e esse pedido de vistas não necessariamente precisa ser concluído, ou a vista não precisa ser concluída em prazo pré-determinado. E aí pode jogar o processo para mais alguns meses, continuará o ambiente que determinou que ele corresse como correu até aqui, continuará permanecendo esse ambiente, muito provavelmente esse ministro que pedir vistas não poderá sentar em cima do processo, como tantas vezes se vê em julgamentos no Brasil. O quadro político muito provavelmente determinará, em algum momento ele vai ter que devolver o seu voto, apresentar o seu voto ao pleno do tribunal. O fato é que o julgamento está começando hoje, ou pode começar hoje, e ele projeta várias hipóteses. A primeira delas é o tribunal entender que não houve nada, independentemente do voto do relator, e a vida vai seguir como está aí desenhada. Dilma Rousseff empichada, né? Isso não tem volta e não se agregará a Dilma Rousseff a punição da inelegibilidade, sei lá por quantos anos. E o Temer continuará presidente da República. Essa é a primeira hipótese, a manutenção do status quo. A segunda é, como eu já disse, aplicar uma punição à Dilma diferenciada da de Temer, mas mesmo assim aplicar a punição no Temer. Como aquilo que diga respeito a Dilma é carta fora do baralho, não tem aí nada que possa restabelecer o mandato de Dilma Rousseff, pelo contrário, apenas agravar o castigo a ela já aplicado, resta saber que destino poderá ser dado ao presidente Michel Temer, que está aí no poder, para levá-lo até 2018. Esta punição pode incluir o seu afastamento, na hipótese mais grave. Está se especulando que ele seria, nesta hipótese, afastado, mas não seria tornado inelegível. E o que acontece se Temer for afastado, o que determina a Constituição? Que o Congresso realize, num prazo de 30 dias após o afastamento do presidente da República, uma eleição indireta. Quem pode disputar esta eleição indireta? Qualquer brasileiro que tenha mais de 35 anos e seja filiado a um partido político. Isto excluiria Temer da disputa nesta hipótese? Não necessariamente, dependendo da natureza do castigo aplicado pelo tribunal, se vier a aplicar um castigo. De tal forma que há a seguinte possibilidade que o diretor de jornalismo da Band, nosso Fernando Mitre, considerou num comentário seu há cerca de 10 dias. Temer será punido com afastamento, deixa a presidência da República e pode ser candidato num Congresso onde tem ampla maioria e voltar à presidência da República pelo voto da eleição indireta realizada no Congresso Nacional. De tal forma que uma das hipóteses que começa a parecer bastante provável a vários analistas políticos é que o tribunal cumpra ali o ritual de aplicar uma sanção a Michel Temer para preservar ali a sua imagem de isenção, de rigor e tal, e também para atender a evidências que aparecem no processo, mas do ponto de vista político, a política restabelecerá o seu domínio sobre a cena, reconduzindo Temer como candidato por via indireta do próprio Congresso, onde, repito, os partidos que compõem a sua base são amplamente majoritários, essa base é amplamente majoritária e incluirá os votos do PSDB, autor da ação que está produzindo todo esse bafafá. Temer tem mais de 35 anos, tem 76 e é filiado a um partido que é o PMDB. Na verdade, ele está com o dobro da cota, mais que o dobro da cota de idade necessária para isso. Essa é a expectativa, esse é o conjunto de possibilidades que se descortina a partir de hoje com o início dessa votação no TSE. O nosso Rodrigo Orengo está em Brasília. Eu quero dizer ao Megali e a toda a equipe do Café com o Jornal que eu vou abrir sinal para o nosso Rodrigo Orengo agora em Brasília, para que vocês decidam aí se vão continuar conosco. O Band News TV fica conosco e também, quem mais fica conosco? E nós, né? Um abraço, Megali, para você e para toda a equipe. Abraço, aí o Orengo entra agora. O tempo todo.